Olá, amigos e irmãos, bem-vindos novamente. Você está vendo que eu estou de blusa aí porque nós já estamos no mês de junho e aqui no nosso estado, o estado do Espírito Santo, no nosso país, Brasil, nesta época já começa a esfriar. E olha a corzinha aqui, tá vendo? Está em torno de uns 16, 15, 16 graus, né? Mas eu já sinto frio, tá? Por quê? Aqui é uma região tropical. Mas eu quero conversar com você, a gente vai conversar um pouco, bater um papo, tá certo? Conversar um pouco, para nós entendermos. Lembramos que é um bate-papo, né? A respeito da palavra de Deus e de alguns pontos que permeiam a nossa sociedade. Que nós podemos pegar esses pontos que acontecem e fazermos observações em pontos que nós não conseguimos enxergar de vez em quando, na nossa correria aí, ou num culto de pregação, nós não conseguimos enxergar esses pontos. E em muitos casos nós erramos em não perceber esses principais pontos. E geralmente nos prendemos em um ponto apenas, um ponto de visão. Lembrem-se, obedecer a Bíblia e os preceitos de Deus é o dever de todo homem, não só de uma classe, né? Agora, é de todo homem. Tem alguns que acham que o outro deve obedecer mais do que ele já fez o suficiente e que o outro deve obedecer mais do que ele, tá? Mas eu vou fazer uma junção desse tema com o que está acontecendo também na sociedade atual, de pensamentos que acontecem dentro e fora, né, do meio cristão, dentro do meio cristão, na igreja propriamente dito, e na sociedade. Por quê? Ah, Marcos, você vai misturar o assunto? Não, vamos falar de pessoas, do que elas são capazes de fazer. As pessoas, elas podem estar em níveis em níveis baixos ou alto, mas elas nunca deixarão de ser pessoas e nunca deixarão de ser seres humanos, que por um momento pode ser carregado de vaidade, por um momento pode ser carregado de vanglória, pode ser carregado de autojustificação. Lembra da oração do fariseu e do publicano? O que o fariseu chegou e orou a Deus e falou: Senhor, eu não sou igual a esse publicano aí não, ó. Aí. Tá certo? Então, nós, no nosso ponto nas nossas observações cristãs, nós apenas colocamos nosso olho em um ponto, né? Se nós colocássemos realmente o nosso olho, o nosso olhar totalmente em Deus, nós conseguiríamos visualizar bem todos os pontos e não sermos enganados até por nós mesmos, que às vezes nós nos enganamos a si mesmo, né? Eu posso me enganar. Nenhum homem é perfeito. Nós estamos trabalhando para ser perfeito. Quem se julga perfeito, ele já está na condição de imperfeito. Porque quem nos aperfeiçoa é Deus. E se a gente não deixa Deus nos moldar, que perfeição é essa que eu tô justificando aí, né? Então, eu só quero aqui, em pouco tempo, fazer uma leitura para você em Efésios capítulo 2, porque a carta aos Efésios, ela busca justificar o motivo da redenção de Cristo, justificação da fé, tal e tudo mais. E aqui tem um ponto aonde os gentios entram. Quem são os gentios? São todos os povos que não são de origem hebraica, judeus, certo? Vamos conversar aqui que nós vamos falar, porque o tema dessa conversa que nós vamos ter agora, nós estamos tendo agora, chama-se direitos. Quem realmente tem direito? Esse é o tema da nossa conversa hoje, né?
Porque é o que eu ouço aí na sociedade, na mídia, no jornalismo, no meio social, no meio acadêmico, porque às vezes os que estão estudando acham que a gente tem orelha grande, acham que a gente não observa as coisas, não é verdade? Então a gente observa o comportamento das pessoas e alguns acham que tem mais direito do que os outros. E elas se afundam em si mesmas. Elas mesmas essas pessoas mesmo, elas cavam suas próprias armadilhas. Você está entendendo? Ó, Efésios, carta de Paulo aos irmãos de Éfeso. Efésios capítulo 2, o versículo chave é o 14, mas vamos ler do 11 em diante para nós podermos ter uma síntese melhor da situação aqui que Paulo estava colocando. Porque o contexto diz, o subtítulo diz: os gentios e os judeus são unidos por um Deus mediante a cruz de Cristo. Você está entendendo? Poxa, mas que é isso tal? Não. Vamos analisar os fatos. Vamos analisar. Vamos lá. Ó, portanto, lembrai-vos, Paulo falando, de que vós, noutro tempo, eres gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Difícil de entender esse texto aqui, né? A circuncisão é uma obrigação daqueles que seguem a religião judaica ou judaísmo. Naquele tempo ainda não era essa religião, porque Israel tinha uma religião só naquele tempo, né? Mas chegando Cristo, houve uma mudança. Olha só, verso 12 de Efésios capítulo 2. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Preste bem atenção nisto. Verso 13. Mas agora, em Cristo, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Ó, verso 14, que é o nosso ponto-chave. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Está entendendo? Mas vou explicar. E derrubando, jogando por terra a parede da separação que estava no meio. Tá. Se nós formos conversar aqui, nós vamos gastar um tempo muito grande. Talvez você não vai conseguir assistir esse vídeo até o final. E já está aproximando, próximo das 7 horas da manhã. E começa aí os movimentos de carros e máquinas, pode interferir no nosso vídeo. Eu estou aqui no fundo, aqui. Eu gosto desse cantinho aqui, eu vejo o nascer do sol. Lá você está vendo ele nos montes lá. Eu gosto desse canto aqui. Tá certo? Os pássaros estão cantando. E é uma maravilha. É uma paz que, olha, às vezes a gente está passando por provações, por lutas, porque eu estou passando por luta também, igual você está passando. Quem aí está com falta de dinheiro? Você está? Eu também estou, né? Nessa crise aí, né? O caldo engrossou para todo mundo, mas eu oro a Deus para que a normalidade chegue para todos. Mas voltando ao assunto, para ser mais específico, aí nós temos que voltar lá no Éden, quando Adão e Eva pecam, eles infringem uma ordem de Deus. Preste bem atenção. Adão e Eva, eles cometeram uma falha porque eles desobedeceram uma ordem divina. Deus falou assim, ó, de todos os alimentos que tem aqui, de todos os frutos, você pode comer, mas aquele lá eu vou deixar como estatuto para ter uma ordem central aqui no jardim. Aquele fruto lá, daquela árvore que está no meio do jardim lá, ela é o símbolo
do meu concerto com vocês. Mas o dia que vocês tocarem nela, comerem o seu fruto, perecereis. Beleza. Veio um outro agente e falou, ó, vocês acreditaram naquilo que Deus, o soberano, falou? Não é nada. No dia que vocês comerem, vocês vão se tornar igual a ele. A curiosidade humana brotou. Foram lá e... onde se deu isso tudo, no capítulo 3 dá o desfecho, onde Deus ele anuncia que vai resgatar a humanidade dessa queda. Porque para o ser humano, todo processo ele é demorado. Porque o ser humano ele demora a absorver as coisas. Isso é coisa nossa, faz parte do processo. Então não seria tarefa fácil Deus redimir a humanidade. E a terra já estava começando a se povoar. Acontece o dilúvio, né? Já tinha acontecido o dilúvio, não, ainda não tinha acontecido. Depois disso, a maldade dos seres humanos foi tanta que Deus resolveu dar tipo um reset na situação. Ele falou assim, ó, eu vou anunciar aí, Noé, eu te chamei, você vai anunciar aí que eu vou dar uma ajustada no mundo, e aquele que quiser, você coloca dentro da arca. E Noé assim fez, chamou pessoas, convocou pessoas. Muitos trabalhadores trabalharam na arca, porque eles dependiam muito de mão de obra humana, porque não tinha máquinas igual hoje. Milhares de pessoas, os que extraíam a madeira lá, os que transportavam de distâncias longínquas, de animais, ou até chegar ao ponto, foi um trabalho terrível, um grau de dificuldade gigantesco. Pense nisso. Não foi essa maravilha que, né? Foi difícil, mas os seres humanos, eles se adaptam ao seu tempo. Então, aí se empregou muita mão de obra humana, né, nesse projeto. E todos olha lá o passarinho em cima da estaca lá, ó. Eu não sei que passarinho que é, deve ser um pardal. E todos que foram convocados para poder trabalhar, eles ouviram a mensagem, olha, Deus vai trazer um dilúvio e se vocês aceitarem o seu juízo e tal, e não quiserem passar por esse julgamento, vocês nos acompanham na arca. Porque ele vai dar uma limpada aí, porque tem muita maldade na terra. Beleza, passou. Depois que Noé passou por esse processo do dilúvio e veio Noé, e os povos, Noé se estabelece novamente, dali surgem novos povos, surge o povo hebreu, os descendentes de Sem. Por isso que você sempre ouve nos jornais televisivos, fala assim, aumentou a perseguição, aumentou o antissemitismo no mundo, aumentou o antissemitismo em relação aos israelitas, em relação a Israel, aos descendentes de Abraão. Por quê? O antissemitismo são os descendentes de Sem, cujo um dos seus descendentes é Abraão, que deu origem ao povo hebreu. Tá certo? Beleza. Passou-se o tempo. Agora Deus estabelece, né? Após aí já chegamos no Egito, tem os 430 anos de escravidão, e Deus agora ele estabelece com os filhos de Israel já uma nação em formação no deserto para chegar na terra prometida, que é Canaã. Deus agora estabelece um concerto com o povo hebreu, com o povo judeu. Ó, através de vocês eu vou redimir as nações. Você está entendendo? Esse tema que eu estou falando aqui é direito. Quem realmente tem direito? Quando Deus agora dá a missão para o povo hebreu fazer isso, o ser humano erra. Então houve ali alguns exageros. Então, ao longo dos anos, eles foram entendendo que só eles tinham direito à promessa, que os gentios não tinham direito. É agora que Paulo entra aqui em Efésios justificando
a morte de Cristo na cruz. Porque quando Cristo morre na cruz, ele abre os braços, dizendo, ó, estou estendendo a minha salvação tanto aos judeus e não judeus. O que são os não judeus? Os gentios, todos os povos da face da terra. Então quebra ali aquele entendimento de que só os judeus tinham direito. Porque isso foi remontado ao longo dos anos, era para eles fazerem uma missão de conscientização da terra a respeito do Criador, a respeito da salvação. Estou com um passarinho aqui pertinho de mim. A respeito da salvação, para que eles pudessem redimir a terra. Era a missão deles, mas eles falharam no seu egoísmo. E ao falharem, Deus agora precisa reestruturar isso novamente. Foi aonde Cristo veio, anunciou o seu ministério. Eu já falei esses dias num vídeo anterior. Cristo, ele era justo, ainda continua sendo justo, e seu ministério durou 3 anos e meio, porque nem sempre o justo ele é bem visto numa sociedade que já está decaída. Isso nos traz agora para o nosso país, que nem sempre aquele que quer ser justo, ele não vai ser aceito, ele é suportado e não aceito, porque a maldade continua dentro da cabeça do ser humano. Então, voltando ao assunto agora, trazendo ele para a nossa atualidade, todos os homens têm direito à salvação, por intermédio de Cristo Jesus. Não é uma exclusividade do povo hebreu agora trazer esse canal para transmitir a salvação para a raça humana. Agora, isso é estendido a todas as nações. Qualquer indivíduo que aceitar a Cristo como Salvador, ele torna-se uma testemunha de Jesus na pregação do Evangelho de Cristo, na transformação do mundo. Agora, falando de direitos, o ser humano, ele acha, ele tem esse pensamento que tem mais direito do que os outros. É isso que traz confusão na sociedade. Você entendeu? Aquele que tem, ele acha que tem direito num pedaço de pão maior, num pedaço de bolo maior, na quantidade de dinheiro. Eu já falei anteriormente. E o povo sofre. Nós estamos vivendo aí um fervilhar nos ânimos das nossas autoridades. Por quê? Agora você imagina bem. Falando de direito, tanto pequeno quanto grande, eles têm os mesmos direitos. O que faz a diferença entre um e outro é o seu poder aquisitivo. E isso é incontestável. Né? Agora, no meio de uma sociedade, e isso acontece até dentro da igreja, há pessoas e indivíduos que não deixou Cristo transformar a sua vida, e ele, dentro da própria igreja, ele acha que ele tem mais direito do que o seu irmão. Por isso eu falei lá no início que o ser humano, ele pode ser o mais exemplar possível, mas ele nunca vai deixar de ser ser humano. Se nós não deixarmos a mensagem de Cristo entrar dentro do nosso coração e nos transformar, nós vamos sempre achar que o outro não tem direito. Não falei para você, ó, apitou o sinal aí, ó, para chamando os empregados da empresa ali para poder entrar. Desculpe aí o barulho, né, que talvez te incomoda aí. Então, se nós não nos atentarmos nesse jogo de interesse de nós acharmos que temos mais direito do que os outros, nós não vamos conseguir visualizar que a outra pessoa, ela pode ser salva. Nós não vamos conseguir visualizar que a mensagem da salvação tenha que chegar naquela pessoa, né? No morador de rua, naquele que mora numa favela, naquele que mora no interior do país, naqueles que moram em lugares simples demais, naqueles que moram
daqueles que são abastecidos demais. Quando Cristo abre os braços, ele abre os braços a todos os homens. Então, o que eu quero deixar aqui de entendimento é que quando Cristo veio, ele veio trazer este entendimento, o entendimento que, se nós, como seres humanos, nós entendermos essa mensagem que Jesus deixou, nós não vamos prejudicar o nosso próximo. Isso eu estou falando em todas as camadas sociais. Tem sempre alguém querendo tirar vantagem de alguém, né? Quando alguém não quer que o outro cresça, ele vai lá e queima o filme daquela pessoa, fala mal. E eu já vi acontecer isso dentro da própria igreja. A pessoa entregar a outra pessoa para o pastor presidente. Não é verdade? Essa autojustificação que a pessoa tem de si mesma faz com que ela não consiga enxergar o potencial nas outras pessoas. Ela acha que ela é a única, ele ou ela é o único potencial que existe. Enquanto Elias estava na caverna, Elias dizia: só eu sobrei, Senhor. Ele estava sofrendo, coitado. Ele estava sendo perseguido. Nenhum de nós aqui que eu estou falando passou o aperto que Elias passou. Então não podemos julgar Elias dessa forma e achar que ele errou, que ele estava com medo de Jezabel. Não, ele estava no limite das suas forças físicas, na pressão psicológica que ele estava sofrendo. Ele disse: só eu sobrei, Senhor. E Deus falou assim: ô Elias, não te preocupes, ainda tem 7.000 que não se ajoelharam diante de Baal. Então, a minha visão, ela consegue visualizar bem uns 10 quilômetros, consegue visualizar alguma coisa. Não, assim, visualizar alguma paisagem, não objetos, porque começa a ficar fosco. Mas a visão de Deus, ela enxerga além do nosso entendimento. Então, aonde nós achamos que não tem solução, ele enxerga a solução. Então, quem realmente tem direito? Né? Quem realmente tem direito? Todos os homens. As constituições no mundo inteiro, em muitos países, foram ajustadas, entendeu? Visualizando a mensagem da cruz. De que se nós, nós observarmos o teor, a importância dessa mensagem, nós vamos entender que o pequeno e o grande têm direito. Mas há aqueles que acham que o direito é exclusivamente dele. Há aqueles que entram na política ou num cargo público e acha que nunca mais pode sair. Então ele arma todo tipo de situações ali para não permitir que os outros cheguem, porque ele acha que o direito é só dele. Isso seja em todas as camadas públicas. E quanto mais, se alguém entrar, às vezes sobe tanta cabeça que se alguém tomar o espaço daquela pessoa, ela costuma encomendar a morte daquele que chegou ali. Então, isso é ser humano. Então, os direitos das pessoas são iguais, mas eles só valem enquanto as pessoas aceitam esses direitos. Isso acontece na família, isso acontece na sociedade, na comunidade. Você pode observar, em comunidades pequenas, tem sempre aquelas pessoas, famílias até, que acham que elas são donas do lugar. Em cidades, você sabe, tem sempre aquele grupo de pessoas que acham que a cidade é deles. Você está entendendo? Em outros lugares que existe, as pessoas se sentem donas das pessoas. Que as pessoas não passam de meros objetos. Você está entendendo? Então, o ser humano ele pensa dessa forma. Mas se nós analisarmos direitinho, nós vamos perceber que Deus ele vai construindo ao longo dos anos pontes, ligações, mudando
pensamentos até ele conseguir aquilo que ele quer. Ele quer conseguir o quê? A salvação do ser humano. Tá certo? Em todos os segmentos você vê. Por isso que você vê corrupção. Por quê? Seres humanos acham que tem mais direito que o outro. Acham que a voz é só dele ou dela. E isso faz com que nós percamos o real ponto, né? Aquele, digamos assim, o objetivo da missão. É quando você perde o sentido da missão para a qual você foi convocado e você fica preso a um ponto apenas, sendo que Deus ele tem várias opções. Então, de quem realmente é o direito? Eu vejo aí na sociedade juízes, magistrados, ministros, deputados, senadores, governadores, né? Grandes figuras do nosso cenário político, achando que tem sempre mais direito que o outro, achando que tem o direito de lesar a nação, achando que tem direito, num meio de pandemia, igual nós estamos vivendo agora, de lesar o pobre coitado do ser humano, não se importar com o sentimento alheio. E agora você está vendo os escândalos acontecerem. Por quê? Porque estes tais seres humanos acham que têm o direito de desviar esse dinheiro que é para tratar do pobre coitado que está sofrendo lá na cama lá. Então, se Deus não tiver misericórdia das nossas vidas, para onde vamos? Então nós precisamos pensar um pouco. O direito é de quem? Se você estudar a história direitinho, eu não quero aqui provocar sentimentos, que a minha intenção aqui não é criar atritos, é criar compreensão, né? Criar compreensão. Se você observar na história, você vai perceber que pessoas no mundo morreram carregando consigo um documento, né, de propriedade no céu. Elas morreram acreditando nisso. Isso é história. Quantas pessoas estão sendo enganadas aí? Nós vivemos num mundo onde os verdadeiros são ridicularizados. E aqueles que causam prejuízo e lesam o ser humano no seu sofrimento, nas suas angústias, são aplaudidos. Vivemos numa sociedade onde o controvérsio é aplaudido. E aquele que alerta, cuidado, cuidado, esse aí passa de longe. Esse aí é antiquadro, ele já passou do tempo. Então, realmente, eu pergunto mais uma vez, quem realmente tem direito?